Então eu pergunto para o Gustavo. Gustavo, quando se fala em transparência, não dá para querer que voluntariamente os clubes de futebol tenham essa política. Eu pergunto o seguinte, de que maneira, qual é um regulamento similar que pode ser adotado aí? Seria a lei das sociedades anônimas? Seria algo ligado à CVM, que obriga qualquer entidade que tenha, que ofereça ao público, até consórcios, a ter conjunto de informações? O que seria a regra adequada aí? Bom, Luiz, na verdade, o que a gente tem é que, pela própria MP que o Praz até falou sobre isso agora, tem uma MP no Congresso para se discutir. Existe uma MP e existe uma discussão sobre essa MP numa comissão mista do Congresso, Senado e Câmara dos Deputados. Ali é possível que sim, que saia um órgão fiscalizador, como o próprio Praz já disse para vocês, que possa interferir nessas questões. Não acho que a CVM seja o foro adequado para esse tipo de discussão. As discussões desportivas poderiam acontecer sim, enfim, no Ministério do Esporte, que tenha alguma ingerência sobre isso, em alguma outra agência que seja criada, enfim, mas a gente tem um problema de ter várias agências funcionando no país, um inchaço no poder público, se formando muitas entidades paralelas. Então, o que a gente poderia ver é que talvez se mudasse a legislação para que a CBF e que os clubes entregassem esses contratos, fizessem com que esses contratos fossem transparentes, como disse o Pedro lá no Rio, acredito que esta seria uma questão que facilitaria a investigação ou até o conhecimento desses valores. Mas vamos pegar um ponto que eu coloquei para o Pedro, essa questão do valor dos jogadores. Porque o valor, quando você pega, ele não segue uma curva normal. Você tem um jovem lá, juvenil, se destaca, de repente é vendido por um valor que não tem histórico nele que consiga segurar. De que maneira impedir lavagem de dinheiro e outras manobras? A legislação, ela tem um percentual, uma possibilidade de se limitar essa transferência nacional. Então, quando se faz um contrato, você sabe qual é o valor do salário e nesse próprio contrato já existe um valor limitador para uma negociação nacional. As negociações internacionais não têm este limitador, mas no próprio contrato também consta qual é o valor desta cláusula que a gente diz. E há uma troca de informação entre os países? Na verdade, sim, porque qualquer transferência de dinheiro internacional tem que passar pelo Banco Central. Então, um clube A brasileiro, ao negociar com um clube europeu, por exemplo, esta negociação deve sim passar pelo Banco Central, se saberá quanto que esse clube receberá. O que ocorreu especificamente no caso do Neymar aí que... sim. Então, existe eu não sei ao certo, porque eu não conheço o contrato especificamente, mas o que se diz é que existiu uma negociação Santos-Barcelona e possivelmente uma outra negociação diretamente com o atleta e com o pai que tem uma empresa que cuida da imagem do atleta. Então, pode ser que a transação Santos-Barcelona é a transação que foi, digamos, legal, tributada, transparente, e se houve outra, digo se houve, porque, como disse, não conheço o contrato especificamente, se houve outra investigação, aí caberiam duas situações pelo menos, o fisco brasileiro, o fisco e o fisco também na Espanha, buscando pelo menos saber desses valores para buscar a tributação disso daí. O Fernando, tem um termo de mercado que fala precificação, que é definir um preço aí. No caso de jogadores, por exemplo, entrar numa seleção brasileira, ser escalado para um jogo, valoriza. De alguma forma, vocês sentem que há uma interferência de interesses de empresários aí na escalação eventual de jogadores na seleção? Olha, é muito difícil falar, né? Porque no Brasil é diferente de qualquer outro país. Na Espanha, em países menores, até tu já sabe mais ou menos os jogadores que vão ser convocados. No Brasil, como o ambiente é muito maior, uma vez ou outra aparecem, falou de precificação de jogadores, o Vitinho, que está no Internacional, saiu do Botafogo, ele jogou acho que 6 meses no Botafogo, foi vendido por 10 milhões de euros, ou 11 milhões de euros, que era multa rescisória. Quer dizer, e 6 meses antes ele valia 500 mil, 1 milhão. Então é uma situação muito complicada. A seleção brasileira é um dos fatores que fazem a valorização acontecer de uma maneira muito mais rápida, né? A gente tem um monte de exemplos, o maior exemplo deve ser agora esse menino do Inter, o Jefferson, lateral esquerdo, de 21 anos, foi convocado. Provavelmente depois da Copa América a valorização dele no mercado vai ser enorme, né? E em relação ao que o Pedro falou, uma das coisas que a gente luta
que entre na MP, que as entidades que comandam o futebol se adequem também a esse modelo de transparência, com democratização, com participação dos jogadores, com participação dos executivos, que agora tem a ABEX, né? Com a participação do... ABEX, o que é? É a Associação dos Executivos de Futebol. Tá. Com a participação de jornalistas da imprensa, de árbitros, todos os envolvidos no futebol tenham uma participação ativa nas confederações. Que elas também, como os clubes vão ser beneficiados com o refinanciamento da dívida fiscal, eles vão ter que ter algumas contrapartidas, como uma gestão que só possa gastar 70% do custo do futebol, prestação de contas auditadas externamente, todo mês para comprovar que está sendo pago tudo. E as instituições que organizam esses campeonatos, que esses clubes participam, também teriam que se enquadrar nesse modelo de gestão com transparência. E entre outras coisas que a MP... Isso está caminhando adequadamente? Pelo que eu acompanho é muito complicado, porque a parte política no Brasil é complicada, né? As coisas para andar demoram e muitas pessoas não têm interesse que as coisas do futebol corram para um lado de transparência, de democracia, porque é mais difícil de repente defender seus interesses, né? Existe uma bancada do futebol impedindo isso aí? Não, tem os deputados que são ligados a clubes de futebol, com certeza, que vão defender os seus interesses. Mas é uma bancada forte, grande? Mas na própria bancada do futebol, nós não podemos esquecer que tem atletas, né? O Derlei, ex-goleiro, o Romário também, aí tem o Andrei, aí tem o Zezé Perrella, enfim, tem tanto atleta quanto... E atleta de outras modalidades também. E se criou para mim, uma mentira aqui. A MP contra os clubes, muito pelo contrário. A favor dos clubes. A favor dos clubes, para que os clubes não sejam reféns de maus gestores e que venham a ficar praticamente quebrados, como estão muitos clubes no Brasil. Então não é contra os clubes e a favor dos jogadores. Pelo contrário, é para preservar os clubes. E o jogador não é burro, ele sabe que preservando o clube, tendo um clube melhor estruturado, um clube melhor administrado, vai ser melhor para mim. Essa consciência é generalizada hoje. Para eu trabalhar num clube com a saúde financeira organizada é muito melhor. Vamos a uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Quines. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua questão. Sara. Bom, Nassif, a gente tem duas perguntas sobre o mesmo assunto, que é do Luiz Henrique de Souza, de Araxá, Minas Gerais, e da Juliana Vargas, de São Paulo. Eles querem saber o seguinte: diante de tantas vantagens cedidas à emissora de TV Globo, o que impede o governo federal de estender o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro a outras emissoras, contribuindo para a democratização da mídia? E no mesmo assunto ainda, esse atual modelo de venda do direito de transmissão estimula a corrupção e que modelo em outro país poderia ser replicado no Brasil? Bom, eu vou por Pedro. Como é que é, de uma maneira geral, esses direitos de transmissão de campeonatos nacionais em outros países? Olha, é exatamente igual. O modelo de negócio do esporte no mundo é exatamente igual. É o mesmo para a Copa do Mundo, é o mesmo para os Jogos Olímpicos, é o mesmo para qualquer liga europeia e para qualquer país do mundo. A televisão transformou o esporte nesse grande negócio que é. Diretamente pela compra dos direitos e indiretamente pela exibição dos patrocinadores. Então, essa é uma questão de mercado, não é uma questão para o governo federal atuar dizendo como é que isso deve ser feito de maneira muito incisiva, porque isso feriria a livre iniciativa, que é um dos princípios da nossa Constituição. Agora, em relação à MP, ela está cheia de boa intenção, mas a forma como vem sendo encaminhada é muito perigosa. Primeiro, através de medida provisória. A medida provisória, ela usurpa a competência do Congresso Nacional, que já estava discutindo o assunto há 2 anos. Segundo, ela mistura a questão da dívida dos clubes com a estrutura do esporte no Brasil. A estrutura do esporte brasileiro vem de 1941, da ditadura do Estado Novo. E de lá para cá vem sofrendo um remendo atrás do outro, sem que a sua estrutura tenha sido mexida. A MP novamente faz um remendo perigoso, assodado. Questão de dívida, a dívida se resolve com pagamento. A dívida tem que pagar. Tudo que transcende disso merece uma discussão muito mais profunda. E a maneira assodada como a gente vem fazendo pode não levar ao melhor resultado. É muito perigoso esse momento, viu?